Globo processa operadoras de IPTV, pobre não pode ver futebol. Essa é a premissa explosiva que está bem no centro do debate digital de hoje. E olha, essa é uma batalha gigantesca que envolve não só grandes impérios da mídia, mas também a própria infraestrutura da internet e, claro, o nosso bolso, o bolso de quem consome conteúdo esportivo. A grande pergunta que o material base da nossa análise de hoje joga na mesa é essa aqui. A verdadeira solução para a pirataria é tentar bloquear a tecnologia a todo custo ou seria simplesmente aceitar uma redução drástica nos preços? E antes da gente mergulhar nos detalhes, já aproveita e inscreva-se no nosso canal para não perder as próximas análises. Bom, o que a gente vai ver aqui hoje apresenta perspectivas que questionam totalmente aquele senso comum sobre como esse mercado funciona. Então vamos lá, parte 1, a guerra contra o IPTV e a análise das ofensivas jurídicas. O material que a gente está esmiuçando mostra que as emissoras tradicionais, e aqui a gente está falando especificamente da Rede Globo no Brasil, começaram uma caçada jurídica pesadíssima contra as alternativas digitais e operadoras de IPTV. E o gatilho principal para isso tudo? Um suposto rombo de nada menos que 500 milhões de reais. A fonte destrincha essa matemática para a gente. Hoje, o serviço Premiere tem ali na faixa de 2,5 milhões de assinantes. Isso gera um faturamento de mais ou menos 750 milhões de reais por temporada. Só que a projeção oficial das empresas é de que, num cenário ideal sem pirataria digital, esse número de faturamento passaria da marca de 1 bilhão de reais. É daí que eles tiram esse déficit financeiro bilionário. E os alvos dessa ação já têm nome, tá? O material lista operadoras como a Flix TV, Control Lip TV, FlixPay e a Nordeste IPTV. Mas parando para analisar com calma, o que realmente salta aos olhos nessa história toda é a discrepância bizarra de mercado. Pensa bem, o custo médio que a galera paga nesses serviços alternativos varia ali entre R$ 25 e R$ 35 reais por mês, muitas vezes com acesso a milhares de canais. É um choque de realidade, um contraste gritante se você colocar lado a lado com os pacotes oficiais. E é exatamente por causa dessa diferença brutal de preço que a fonte traz um diagnóstico econômico muito, mas muito crítico. É aquele clássico cenário de expectativa versus realidade. A expectativa de quem move o processo é super simples. Eles acham que, cortando o sinal pirata, toda essa massa de usuários vai migrar na mesma hora e começar a pagar o pacote oficial caro. Mas a realidade apresentada pela análise é que calcular essa tal de receita perdida usando a base de usuários piratas é uma falha de lógica gigantesca. Por quê? Porque a esmagadora maioria das pessoas que consomem o pirata simplesmente não pode, ou não quer, pagar aquele preço premium. Se a tela ficar preta, acabou. Elas não vão comprar o pacote oficial. Elas vão fazer outra coisa e simplesmente não vão assistir ao jogo. E tem um dado na fonte que ilustra o tamanho dessa situação perfeitamente. Presta atenção nisso. 4 em cada 5 pessoas que assistem ao Premiere num sábado de Brasileirão não pagam um centavo. 4 em cada 5. A fonte destaca essa estatística impactante não só para falar sobre criminalidade, mas para escancarar que esse é um problema sistêmico de precificação. É um indicativo claríssimo de que o produto no formato atual simplesmente não cabe na realidade de renda do grande público que ele está tentando atingir. O que nos leva à nossa parte 2, o precedente da música e as lições da transição digital. Se a gente der uma olhada no mapa da evolução digital, vai ver que a indústria da música tentou fazer a mesmíssima coisa. Eles processaram todo mundo que podiam na época do Napster e do Emule, mas a solução definitiva não saiu de um tribunal. A solução veio de plataformas como o Spotify, que criaram um modelo de streaming tão acessível e tão fácil de usar que simplesmente parou de valer a pena o esforço de piratear. Aí fica o grande ponto de interrogação na mesa. Qual vai ser a solução legal e acessível para o futebol? Porque a resposta, definitivamente, não parece ser mais processos judiciais. A conclusão da fonte sobre esse impasse é bem direta. A economia do futebol vai ter que sofrer a mesma reestruturação que a música sofreu. E o que isso significa na prática? Significa baixar radicalmente as taxas de transmissão. Com menos dinheiro entrando pela televisão, a consequência natural é uma readequação nos salários astronômicos dos jogadores. E, como contrapartida para não quebrarem, os clubes teriam que focar pesadamente naquilo que não dá para piratear: a experiência lá na arquibancada, a venda de ingressos e a vivência única dentro do estádio. Mas enquanto isso não acontece, a gente chega na parte 3, o caos do bloqueio de IP, e o momento em que a fiscalização acaba quebrando a internet. Quando o mercado bate o pé e se recusa a adaptar os preços, agências reguladoras e autoridades, tanto brasileiras quanto europeias, tentam combater a pirataria na marra, forçando bloqueios nas redes. Só que para entender o perigo real dessa atitude, a gente precisa falar sobre o que é uma CDN, uma rede de distribuição de conteúdo. A fonte explica que a internet moderna depende totalmente dessas infraestruturas que são elásticas. Um serviço na internet não tem mais um endereço de IP fixo ali paradinho.
Essas redes distribuem e alocam IPs de forma totalmente dinâmica a cada milissegundo, conforme a demanda vai mudando, tudo isso para entregar o vídeo na sua casa sem travar. Ou seja, a internet é um ecossistema fluido e completamente dinâmico. E aí é que mora o perigo da realidade tecnológica que a gente tem hoje. O material traz um alerta gravíssimo da Cloudflare, que é simplesmente uma das maiores provedoras de infraestrutura do mundo. Eles avisam que quando as autoridades decidem exigir o bloqueio indiscriminado e apressado de IPs para tentar derrubar uma transmissão de futebol na quarta-feira, o resultado colateral é um verdadeiro desastre. Lembra que os IPs são dinâmicos e compartilhados? Pois é. Tentar derrubar um sinal pirata com frequência acaba tirando do ar sites totalmente legítimos, sistemas de prefeituras, e-commerces e comunicações cruciais que não tinham absolutamente nada a ver com a história. Então, para tentar proteger a arquitetura da internet desse zelo excessivo dos órgãos de fiscalização, a Cloudflare apresentou exigências bem claras. O bloqueio de IP tem que ser usado estritamente como um último recurso e jamais, em hipótese alguma, afetando serviços globais como o DNS. Tem que rolar uma verificação técnica independente de quem são os alvos, com mecanismos de transparência pública para a sociedade saber o que está acontecendo. E o mais importante de tudo, responsabilização. Se um comando desastrado derrubar serviços legítimos, a autoridade que assinou embaixo precisa ser cobrada. Vamos encaminhando, então, para o nosso bloco final, a parte 4, o futuro das transmissões e a adaptação à nossa realidade digital. Sintetizando todo esse conflito jurídico com esses alertas enormes de tecnologia, o material que a gente analisou hoje argumenta de forma muito contundente que aqueles modelos tradicionais de propriedade intelectual, que se baseiam em forçar um preço super premium pelo acesso à informação, estão irremediavelmente obsoletos. A fonte afirma sem rodeios que nessa era da distribuição digital, tentar aplicar esses modelos antigos na base da força bruta não resolve o problema comercial deles e ainda ameaça quebrar ativamente a infraestrutura de toda a internet global. O que deixa a gente com essa última pergunta provocativa para fechar a análise. Será que as gigantes do futebol e do entretenimento vão ter a agilidade de adaptar a precificação delas para prosperar na era do streaming exatamente como a música precisou fazer? Ou elas vão continuar insistindo nessas medidas extremas que podem, literalmente, quebrar as engrenagens da internet na tentativa de salvar o modelo que já ficou no passado? Compreender tudo isso que está rolando nos bastidores é essencial para a gente entender o futuro do nosso próprio consumo digital. Pessoal, valeu demais por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima!